Esse vídeo começa com Nair dizendo, tudo bem, ela tá de cinza, e diz que ele precisa dizer alguma coisa. Ele começa perguntando como ela está e em seguida diz que ela está incrível. Ele fala que ela também tem um sorriso muito lindo. Ele fala que gostou do conjuntinho dela e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Sira. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer. Ela fala que pra ela também, mas ele diz que com certeza muito mais pra ele. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ele fala que é muito bom ouvir isso e pergunta de onde ela é. E ela diz que é dali mesmo de Houston. Ele fala que ele é de Cincinnati, ela fala que então, pelo que ela entendeu, ele não é dali. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que é a primeira semana dele na cidade. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela fala que é um pouco mais ali na frente. E diz que estava ali resolvendo alguns assuntos. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira. Ele fala que pode ser que isso mude. Ela fala que nunca se sabe quando as coisas podem acontecer. Ele pergunta o que tem de bom para fazer na cidade. Ela fala, bem, o ano novo acabou de chegar e diz que então tem muitas novidades. Ele fala quais novidades? Ela fala que tem alguns restaurantes pequenos e charmosos com uma boa vibração. Ele fala o que? Bares tal? Ele fala sem balada e ela diz que sim. Então ele fala que ele prefere um estilo de vida mais tranquilo. Ele fala que gosta de se divertir com algo mais tranquilo. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele. Ela diz que com certeza pode e ele pede o número dela. Ele pergunta qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que estava indo para a academia. Ele pergunta o que ela vai malhar hoje e ela fala que é a parte inferior. Ele fala a parte inferior, legal. Ele fala que dá pra ver que ela leva a sério a academia. Ele fala, entendi, você vai malhar glúteo, perna? Ela fala glúteo, perna e pergunta se ele também malha. E ele diz que sim. Ele fala que ele vai 4 vezes na semana. Ele pergunta quanto tempo que ela malha. Ela fala que já tem algum tempo e que ela tem se interessado em esporte e bem-estar. Ela fala que depois de praticar muitos esportes, depois que ela passou por uma transição e ir para a academia, mas que basicamente a vida dela toda ela gostou de esportes. Ele fala que se ela não estiver com muita pressa agora, talvez eles possam conversar dentro do carro. E ela diz que tudo bem. Ele fala, a menos que você esteja muito ocupada agora e tal, mas ela diz que não. Ele fala, beleza, então vai ser legal conversar dentro do carro. E diz que está um pouco frio ali. Ele pergunta onde está a jaqueta dela e se ela deixou no carro ou... E ela diz que deixou no carro. Ele fala que é melhor entrar porque ele não quer que ela fique doente e diz que está circulando uma gripezinha por aí. Ele pergunta se ela está bem e ela diz que está tudo bem. Ele fala que eles estão em perfeita sintonia e pergunta o que vocês acharam dela. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que é do ramo imobiliário e diz também que opera em Wall Street. Ela fala que isso é legal e que ela está tentando aprender mais sobre isso. E ele diz que pode ensinar para ela. Ele fala que leva um tempo, mas que vale a pena. E ela fala que já ouviu um pouco sobre isso. Ele fala que com certeza é uma habilidade muito útil. Ele também pergunta o que ela faz e ela diz que ela tem a própria linha dela de roupas fitness e em seguida mostra para ele. E ele fala, uou, tudo bem. Ele fala que é legal e pergunta se é só para mulheres, mas ela diz que não e fala que também é para homens. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira. Ela fala que esteve em um relacionamento intermitente durante 3 anos e que acabou definitivamente no Dia de Ação de Graças. Ele pergunta se isso não faz muito tempo e ela diz que não tem muito tempo. Ele pergunta o que ela acha disso. Ela fala que leva um tempo para esquecer tudo o que aconteceu. Ela fala que quando você descobre que foi enganada, toda a manipulação, dói, mas que agora está cicatrizado. Ele fala que isso é bom para ela. Ela fala que ela acha que essa foi a maneira de Deus de abrir espaços para aparecer novas bênçãos para ela. Ele fala, tá falando de mim? E ele diz que apareceu na vida dela assim de repente. E ela diz que nunca se sabe. Bom, e depois de um tempo ali conversando com ela, ele dá uma carona para ela. O Dior começa dizendo, caramba, ele fala que não sabe se isso vai rolar, mas que ele vai tentar. E fala, galera, não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. E ela diz que tá tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Laura. Ele fala que é um prazer, ela diz que é um prazer também. Ele fala que viu ela vindo lá de baixo e que achou ela muito atraente. Ela agradece e diz que tá um pouco ocupada agora. Ele fala, tá ocupada? Ele fala, você não pode falar comigo rápido ou algo assim? Ele fala que gostou dos olhos dela e pergunta se é de
de verdade. E ela diz que sim. Ela fala que é os olhos dela de verdade e que ela acha que ele não tem condições para isso. Ele fala, como é que é? Ela fala que ela acha que ele não tem o suficiente para oferecer para ela. Ele pergunta, você acha que eu não posso oferecer o suficiente para você? Ela fala que não sabe, mas que acha que não. Ele pergunta por que ela está julgando ele e fala que ela não o conhece. Ela fala, olha, não sei não. Ele pergunta, você não sabe se eu teria condições de sustentar você? E ela diz porque ele está a pé. Ele fala, porque eu tô a pé. E ela diz que sim. Ele pergunta, eu não posso sair nem para dar uma caminhada? E ela diz que em Miami não é normal. Ele pergunta, as pessoas não correm? Ela diz que não e fala que as pessoas não andam a pé. Ela diz que ela só está caminhando até o prédio dela. Ele fala que também só está na calçada, dando apenas uma caminhada. Ela diz que ele está ali andando de moletom. E ele pergunta se ela não gostou. Ela diz que está muito calor. Ele fala que não está acostumado com o clima e fala que ele só saiu para tomar um ar. Ele fala que está um dia bonito e geralmente chove muito por ali e fala que ele só queria ver o que estava rolando. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que ele não é dali. Ela fala que ela está muito ocupada agora e que estava indo para o prédio dela. Ele pergunta se ele pode pegar o Instagram ou o número dela. Ele fala que depois ele pode combinar para levá-la para um encontro ou algo do tipo. Ela diz, aonde você acha que poderia me levar? Ele pergunta aonde e ela diz que ele nem sequer tem um carro. Pergunta para onde eles iriam. Ele fala que ele nunca disse que ele não tem um carro. Ela diz que não tem como ficar com um cara que não tenha um carro. Ele fala que ele tem carro, mas... E ela diz que não gosta de Uber. Ele fala que não precisa de Uber, já que ele tem um carro. Ela fala que pode dar o Instagram para ele, mas ele diz que prefere o número. Ela fala que é para ele mandar uma mensagem e que talvez ela vai responder. Mas ele diz que não gosta disso. Ele fala que tem a impressão que provavelmente ela não vai segui-lo de volta. Ela diz, olha, acessa a minha página e aí a gente vê. Ele fala que não sabe se isso faz sentido e pergunta, tem certeza que você não quer me dar o número? Mas ela diz, não, o número não, querido. Ele fala que não tem problema e ela diz, mas você é um fofo. Ele fala, eu sou um fofo. Ela diz que ele é um fofo, mas ele fala que não é o que parece. Ele fala, caramba, agora eu sou um fofo, mas não consigo pegar o número dela. Ele fala, sabe como é Instagram, vou mandar mensagem, aí depois ela vai responder. E fala que já tá cansado disso. Ele fala, tá voltando. Ele fala que agora vai ter que ouvir a mesma ladainha de sempre. Então ele diz, oi, com licença, posso te ajudar? Ela fala que não tinha se dado conta que eles estavam do lado do carro dele. E ele fala, sim, esse aqui é meu carro, e aí, gostou? Ela fala que viu ele ali na calçada, pensou que ele estivesse a pé e fala que tem muitas pessoas que vêm de fora e que ficam em Airbnb e coisas assim. Ele fala que disse que ele tinha um carro. Ela fala que pensou que ele fosse de fora da cidade por conta da roupa dele. E diz que ele não está se vestindo como se vestem em Miami. Mas ele diz que ele não precisa se vestir como as pessoas se vestem em Miami. E fala que ele gosta de vestir exatamente o que ele está vestindo. Ele fala que disse que ele estava dando uma caminhada. Ele fala que estava pegando um ar e pergunta o que ela quer. Ela fala que está com fome, que gostaria de fazer compras, pergunta o que ele gostaria de fazer. E diz que ela está ali para curtir com ele. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que gostaria de curtir com ele e que ela gostou do carro dele. Ele fala, gostou do carro? Ela fala que gostou do carro dele, que ela acha ele um fofo e que ela disse isso no começo. Ele pergunta o que fazer compras tem a ver com isso. Ela fala que tem muitos lugares para comer por ali. Então ele pergunta se ela vai pagar alguma coisa para eles dois. Ela fala que adoraria fazer companhia para ele e que dá para ver definitivamente que ele tem condições de pagar a refeição dela. Ele fala, claro, tem condições para isso. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar. Ela fala que quer passar um tempo com ele e ele pergunta por que agora ela quer passar um tempo com ele. Ela fala porque deu pra ver que ele tem a vida dele sob controle. Ele fala que realmente tem. E ela diz que às vezes os caras tentam levá-la pra sair mais de Uber. E diz que é o tipo de pessoa que fica hospedado no Airbnb. Ele fala que ainda há pouco não pareceu que ela quisesse passar um tempo com ele. E pergunta o que a fez mudar de ideia. Ela fala que ela só pensou que ele fosse aquele tipo de cara que aparece de
repente e depois vai embora. Resumindo, depois some. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia. E ela fala que viu o carro dele. Ele fala, então foi o carro. Ela fala que deu pra ver que ele é um homem que tem a vida organizada. Ele fala, então meu carro fez você mudar de ideia. Ela fala que isso mostra pra ele que ele ganha dinheiro. Ele fala, então isso é tudo que importa. Ela fala que isso não é tudo, mas que isso é de extrema importância. Ele pergunta por que isso é importante e que ele gostaria de saber. Ela diz porque todo mundo precisa de grana para sobreviver. Ele pergunta se ela não tem dinheiro e ela diz que não pode sobreviver apenas com gentileza, amor, coisas do tipo. Ele pergunta se ela não tem o próprio dinheiro dela. Ela diz, eu tenho dinheiro, meu próprio dinheiro, mas diz que precisa de um cara, ou seja, se relacionar com alguém que tenha grana. Ele pergunta por quê. Ela diz porque ela não pode gastar o dinheiro dela com rapazes. Ele fala, mas você espera que eu gaste o meu dinheiro com você? Mas ela diz que ela é uma mulher. E ele, sério? E ela diz que sim. Bom, ele fica ali mais algum tempo conversando com ela e depois fala, não, tudo bem, entra aí, vamos lá.